Bom dia, meus amados, que você tenha hoje, nesse sábado que se comemora o dia da, de que estamos aguardando a ressurreição de Jesus, que é amanhã, domingo de Páscoa, ontem, sexta-feira da Paixão, a morte de Jesus, e hoje o sábado da Aleluia, onde se aguarda, né, a ressurreição de Cristo no terceiro dia, né, como a palavra de Deus nos ensina. Então vamos hoje falar dessa pessoa maravilhosa de Jesus, como herdeiro e co-herdeiro de todas as coisas. Ele é o herdeiro de todas as coisas, conforme está aqui em Colossenses, né? No capítulo 1 de Colossenses, de 1 até o versículo 1 ao 19, 20, fala sobre essa pessoa maravilhosa de Jesus, né? Que foi por meio dele, por ele e por meio dele, que todas as coisas foram reconciliadas com Deus, né? As nossas vidas foram também reconciliadas com Deus. Nós estávamos separados de Deus, nós éramos, na nossa mente, inimigos de Deus por causa do pecado, do nosso mau procedimento, mas agora Jesus, ele nos reconciliou pelo seu corpo físico, diz a Bíblia, né? Pelo seu corpo naquela cruz, lá no madeiro, mediante a morte dele, para nos apresentar diante dele, do Pai, santos e inculpáveis e livres de qualquer acusação. É o texto da palavra de Deus. E a Bíblia fala que Jesus, como herdeiro de todas as coisas, ele recebe o nome de primogênito. Primogênito era o título dado ao primeiro bebê que nascia em uma família, como até hoje. E esse primogênito, ele desfrutava de uma posição bem privilegiada, né? Lá no Antigo Testamento. E Jesus foi o primogênito de todas as criaturas. A Bíblia fala, nesse livro de Colossenses, que ele existia antes de toda a criação. Ele estava com Deus desde o princípio. Se você ler lá Gênesis, vai falar que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e a Bíblia fala que ele estava com Deus, né, na criação. E por meio dele, de Jesus, o universo foi criado. E a Bíblia também conta para a gente que, como primogênito, Jesus desfrutava de uma posição de superioridade sobre toda a criação. E Deus, o Pai, o declarou herdeiro, proprietário legal de todas as coisas. Isso está no livro de Hebreus, no capítulo 1, no versículo 2. E na condição de herdeiro de todas as coisas, Jesus, ele tem uma posição suprema de poder e autoridade no universo, no mundo, né? Jesus, ele estava com Deus desde o início. E ele proclamou a palavra e trouxe ao mundo a existência de quem era Deus. E ele se esvaziou, diz a Bíblia, deixou do lado toda a sua glória, todos os seus atributos divinos e veio a esta terra em forma humana. Nós bem conhecemos como foi o nascimento de Jesus, né? A Bíblia fala que Jesus, o Filho primogênito de Deus, ele foi concebido como ser humano, pelo Espírito Santo no ventre de uma jovem, de uma virgem. A história conta, eu vou contar com as minhas palavras, que o anjo apareceu a Maria e disse a ela que o Espírito Santo viria sobre ela o poder do Altíssimo, que iria cobri-la com a sua sombra. E falou para ela, né, que, haveria de nascer né, do seu ventre, chamado Santo, o Filho de Deus. Essa passagem está no livro de Lucas. Fala que a semente incorruptível de Jesus Cristo foi lançada no ventre de Maria, dessa jovem, pelo Espírito Santo. A vida do próprio Deus estava naquela semente. Então, num tempo determinado pelo Pai, Jesus nasceu, o primogênito. Né? Na plenitude dos tempos, diz a palavra, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, está lá no livro de Gálatas. Tudo isso é um estudo muito maravilhoso. E Jesus, ele foi enviado por Deus a este mundo para cumprir um propósito.
Não foi Jesus, amados, que decidiu ser enviado para cá, para o mundo, não. Ele foi chamado, comissionado por Deus. E Jesus, ele veio à Terra sabendo que ele foi enviado pelo Pai. E ele conhecia o seu próprio chamado, o Filho de Deus eterno, a palavra viva, a palavra escrita, né? Tornou-se carne e viveu entre os seres humanos como homem. E, na grande maioria, todos o rejeitaram. Ele não foi reconhecido como sendo Filho de Deus. E quando ele dizia que ele era Filho de Deus, naquela época acusaram-no, blasfemaram contra ele, falaram que ele era possuído por demônios, mas Jesus sabia bem quem ele era. Ele não tinha medo da oposição, das ameaças, das tentativas de perseguição, de assassinato. Ele continuou se declarando o Filho de Deus, enviado do Senhor ao mundo. Em várias ocasiões, você lendo os evangelhos, a gente vê que os judeus tentavam de toda maneira apedrejá-lo, mas ele nunca teve medo. E em uma certa ocasião, quando ele estava passando pelo pórtico de Salomão no templo, né, os judeus os cercaram e fizeram uma pergunta a Jesus. Até quando você vai nos deixar em dúvida, em suspense? Se você é o Cristo mesmo, diga-nos abertamente. Eles falaram isso para Jesus. Jesus, ele havia se revelado como o Messias prometido várias vezes. Ele já havia dito aos judeus: eu sou o pão vivo que desceu dos céus. E a palavra de Deus diz que Jesus, em uma festa, ele se declarou ser a água viva, a água da vida. Ele disse assim, olha, no livro de João, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ele também afirmou várias vezes, eu sou a luz do mundo. Ele falou assim também, queridos, antes de Abraão nascer, eu sou. E pelo fato de Jesus, o Filho de Deus, ter sido declarado herdeiro e proprietário legal de todas as coisas, conforme está no livro de Hebreus, eu e você, como filhos de Deus, também somos herdeiros, co-herdeiros e proprietários de todas as coisas com Jesus Cristo. Porque a palavra de Deus fala para nós no livro de Gálatas, porque vocês são filhos. Deus enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês. E ele clama, Abba, Pai. Assim, nós já não somos mais escravos, mas filhos. E por nós sermos filhos, também Deus nos tornou herdeiro com Jesus Cristo. E essa é a palavra que eu quero deixar para vocês hoje. É um estudo que está no livro de Colossenses. Lembre-se que, como filho de Deus, nós também recebemos a mesma herdade que Jesus. É algo assim sobrenatural, é espiritual. Você tem que crer, é pela fé. Porque se você olhar para você e para mim, para a nossa natureza terrena, pelo que nós vivemos e praticamos muitas vezes, você não vai se considerar um filho herdeiro. Mas a palavra nos garante, porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês. Creia nisso. O Espírito de Deus habita em nós. E esse Jesus maravilhoso, que Deus o consagrou herdeiro de todas as coisas nos céus e na terra, é o nosso irmão mais velho. Ontem ele morreu, hoje ele está guardado naquele túmulo, mas amanhã é o dia da ressurreição, é o dia da Páscoa. A Páscoa é a ressurreição. Que você e eu possamos estar nessa presença gloriosa e crendo que, como filhos de Deus, nós somos herdeiros e co-herdeiros de todas as ricas bênçãos e promessas de Deus. Creia, e que eu e você, revestidos com a justiça de Cristo pela sua morte e ressurreição, nós podemos vivenciar e vencer o pecado todos os dias, né? Porque o apóstolo Paulo lhe declarou na palavra de Deus, também nesse livro de Colossenses, que antes nós estávamos separados de Deus, na nossa mente nós éramos inimigos por causa do nosso
dos nossos pecados, por causa dos nossos maus procedimentos, mas agora fomos reconciliados pelo corpo físico de Jesus mediante a sua morte, para nos apresentar diante dele, do Pai, santos e inculpáveis e livres de qualquer acusação. Irmãos, isso é glorioso. Então, nós somos livres em Jesus, justificados aos olhos de Deus, pelo corpo físico, pela morte e ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe seu dia. Não deixe de compartilhar essa palavra, clique na minha página, dê um joinha e receba essa palavra. Hoje é o dia que é comemorado o sábado da aleluia. É um sábado onde eu e você devemos estar em espírito de oração, nos guardando. E amanhã vamos comemorar a ressurreição de Cristo. Páscoa não é ovo de chocolate, mas é sangue derramado na cruz. Não é coelhinho, não. É a pessoa gloriosa. Esse Jesus que foi feito por Deus o Pai, herdeiro de todas as coisas. Amém? Comemore na casa do Senhor, comemore com a sua família, sempre se lembrando que Jesus é a nossa Páscoa. Amém? Deus abençoe vocês.